Você sabia que em 1940, 69% da população brasileira vivia em zona rural e 31% apenas vivia em regiões urbanas? 1940. Em 2010, 16% da população vivem em regiões rurais e 84% vivem em regiões urbanas. Por que é assim? Por que não é o contrário? E por que que Jesus, na parábola do reino, começa exatamente comparando o reino dos céus à agricultura? Vem comigo, vamos entender esse negócio aí. Olá, eu sou Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos do Evangelho de Mateus e hoje é o nosso 87º vídeo, né? Vamos para Mateus capítulo 13, de 3 a 9, onde lemos assim: E Jesus falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você sabe que é muito mais fácil, né, gente, viver em regiões urbanas do que em regiões rurais, né? É muito bom você ter vontade de comer uma manga, você vai ali e compra uma manga, uma maçã, você vai ali e compra uma maçã, isso. No campo, não. No campo você tem vontade de comer um abacaxi, você vai lá, planta o abacaxi, daí a 2 anos você tem o abacaxi para você comer, se tudo der certo. Então, é muito mais fácil a vida urbana do que a vida rural. Deve ser por isso que Jesus começa as parábolas do reino, no capítulo 13, olhando para o campo e comparando o reino dos céus ao campo, à agricultura. É difícil, porque o que é bom é difícil. Como disse, viver na cidade não é difícil. Viver no campo é difícil. No entanto, o campo é essencial. Você pode viver sem a faculdade, você pode viver sem um bom hospital, você pode viver sem fábrica, você não pode viver no mundo sem agricultura. Ou pode? O mundo chegou aqui sem uma porção de coisas, mas o mundo nunca pôde abrir mão da agricultura. Não é à toa, então, que Jesus pega a imagem da agricultura para compará-la ao reino dos céus. Muita gente não gosta do reino dos céus, dos valores do reino dos céus, das regras do reino dos céus, mas ele é essencial. É ele que dá estabilidade ao ser humano, dá paz ao ser humano, dá conexão ao ser humano com o Criador. Então, nós temos aqui a parábola do semeador, que é a primeira delas, que vai fazer uma comparação com o reino dos céus, tentando exemplificar o que é o reino dos céus. Então nós temos aqui que é como o homem que saiu a semear, né? Olha só, a parábola poderia ter colocado e visto o problema na época da semeadura, no clima que foi semeado, na própria semente, mas a parábola não chama atenção para esses detalhes. A parábola chama atenção apenas para a terra, aonde ela foi lançada.
você pode ter problemas num ou noutros desses lugares mencionados, mas a parábola aqui chama atenção para a questão específica da terra, dizendo então que num processo no reino dos céus é muito importante semear a palavra do Senhor em terra boa, em terra boa. Não adianta lançar semente em terra que não seja apropriada, que não tenha sido trabalhada, vai perder semente. Algumas caíram no caminho, os pássaros vieram e comeram. Outras caíram em pedregais, outras caíram no meio de espinhos, outras não tinham raiz profunda e o sol aqueceu e logo elas morreram. Então, todos esses problemas têm a ver com a terra onde foi lançada, até que o semeador lançou a semente em terra boa e aí produziu em quantidade, prosperou muito. O reino dos céus é assim. Então, preste atenção, você como pregador da palavra de Deus, você como crente em Cristo Jesus, procure fazer o seguinte: observe se a terra que você vai lançar a semente está preparada. Porque tem pessoas que nós vamos precisar tirar pedras que estão dentro do coração, atrapalhando a germinação da semente. Às vezes há espinhos que machucam ali, às vezes não tem terra profunda ainda, falta mais terra. A terra pode até ser de boa qualidade, mas não tem profundidade e precisa ter a profundidade adequada. Enfim, você quando vai semear a palavra do Senhor, você tem que observar se onde você está lançando já foi feito um trabalho de tirar as pedras, os espinhos, de aprofundar a terra, essa coisa toda, porque senão você pode perder a boa semente. Às vezes você tem uma boa palavra, um bom evangelho pregando, você é uma pessoa adequada, mas a outra pessoa não está preparada. E como tem gente com resistência ao evangelho, e como tem gente que tem uma porção de coisa dentro da alma que ainda precisa ser tratada, ser preparada, que não está em condições ainda de receber a semente. Então, o que este texto nos ensina é que antes de nós pregarmos a palavra de Deus, em muitos casos, nós temos que cuidar da terra. A pessoa tem resistências? Tem que vencer essas resistências, senão não vai colar. Tem feridas ali? Por causa de coisas que aconteceram em igrejas, com pessoas, com crentes, com mau testemunho. Tem que preparar, tem que cicatrizar feridas, tem que tratar bem, porque senão a semente não vai germinar e não irá frutificar. Então, a parábola do semeador ensina para a gente que o reino dos céus é bom, indispensável, difícil mesmo, não tem tarefa fácil no reino dos céus, mas antes de lançar semente, tem que se trabalhar em muitos corações. Deus abençoe a sua vida e você seja um ganhador de almas para Cristo Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.